aí? Ah, tá, a Roberta lá com a Kelly. E o Alcenir ficou sozinho. Ih, pronto. Fabrícia também está com a gente. A Isabel, a Deise, a Cristina, a Ana Prates, Karine e Gustavo, Lúcia, Elisângela, Joia. Gente, então vamos lá, vamos começar. Nós estamos falando sobre o período da grande tribulação e fazendo a afirmação de que a igreja irá passar pela grande tribulação. E agora nós vamos dar uma série de evidências bíblicas que mostram que, de fato, o arrebatamento da igreja só se dará pós-grande tribulação. Pós-grande tribulação. Às vezes as pessoas ficam perguntando assim, por que esse assunto é tão importante? Por que a gente está focando tanto nisso? Olha só, essa ideia de uma igreja que é retirada e é roubada antes da hora traz para o coração de muitos um sentido de que vai ser muito tranquilo e não há uma preparação. Essa é a razão de nós falarmos sobre isso e a necessidade de nós aprendermos sobre isso, para que nós não sejamos pegos como as cinco virgens lá nécias, despreparadas, sem óleo para queimar. Nós precisamos nos preparar para aquilo que vai acontecer, para que a gente não seja pego de surpresa. Por exemplo, se nós não estivermos conscientes e sabedores, biblicamente, de que a igreja vai passar pela grande tribulação, que vai enfrentar o período do reinado do anticristo, nós não vamos entender isso quando esse momento chegar. E muita gente, então, pode, às vezes, sentir-se abandonado por Deus numa grande tribulação. Poxa, Deus me abandonou, Deus não está cuidando de mim. E sentir-se também atraído pelo quê? Pelos sinais e prodígios do anticristo. Por quê? Porque não se prepararam, não se precaveram para este dia. Essa é a razão e a importância de estudarmos esse assunto com tanto zelo, com tanta cuidado. Então, nós vamos ver agora algumas sequências, algumas passagens, evidências bíblicas que mostram que a igreja irá passar pela grande tribulação. Primeiro, a última trombeta. Olha só, no sermão profético de Jesus, lá em Mateus 24, versículo 31, ele diz o seguinte, que no soar da trombeta, os seus anjos irão e reunirão o seu povo dos quatro cantos da terra. Está dizendo lá, então, que depois, olha, o anticristo vem, aí tem os sinais dos céus que nós já vimos, aí ele fala, então, no soar da trombeta, os anjos saem e eles reúnem todo o povo de Deus escolhido, então, para a sua volta. Então, essa é a trombeta, o clangor da trombeta está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 31. E Paulo, ele escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim, olha, em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos ressuscitarão. Primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com ele. Então, olha só, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, diz que ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, ele descerá dos céus, e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com ele. Na sequência, nós, os vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos e seremos, então, arrebatados com ele. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, o mesmo apóstolo Paulo diz assim, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, olha só, Jesus ele fala que no soar da trombeta, no clangor da trombeta, os seus anjos vão recolher os homens, os seus escolhidos. Paulo fala que no soar da trombeta, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Em 1 Tessalonicenses
4, 16, 17. Em 1 Coríntios 15, 52, Paulo fala, e no soar da última trombeta, e ele faz a mesma descrição que ele faz em 1 Tessalonicenses, que é o quê? Os mortos ressuscitarão e nós, os vivos, seremos transformados. Então, amados, com isso, o que fica evidente para a gente? Olha só, a Bíblia fala em Apocalipse 11, versículos 15 a 19, fala sobre a sétima trombeta. A sétima trombeta. Então, quando nós ouvimos falar da sétima trombeta em Apocalipse 11, 15 e 17, ela é também chamada de a última trombeta. E nós lemos isso, olha só a descrição que tem lá em Apocalipse 11, 15 e 19. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Olha só, quando o anjo toca essa trombeta, a sétima, que está lá em Apocalipse 11, a Bíblia fala que este mundo agora se tornou do Senhor Jesus. Ou seja, é a volta dele, é o reinado dele chegando. E ele continua. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e começastes a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, voz, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Então, olha só, queridos, essa trombeta ela vai ser ressoada, essa sétima trombeta, ela vai ser ressoada após o período de 42 meses ou de 1.260 dias, que é o período da grande tribulação que nós vimos falando lá em Daniel, também em Apocalipse. Isso está em Apocalipse 11, versículo 2 e 3. Diz assim: exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas e elas profetizarão durante 1.260 dias, vestidas de pano de saco. Então, nós vemos por essa sequência que a última trombeta é uma evidência clara de que a igreja vai ser arrebatada depois do soar dessa trombeta. Não existe outra trombeta. Tem pessoas que falam que em 1 Coríntios 15 não é a mesma trombeta que está em Apocalipse capítulo 11. Então tem um problema, porque nós temos então aí duas últimas trombetas. Então não pode existir duas últimas trombetas, só existe uma última trombeta. A trombeta que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15 é a mesma que se refere lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 2 e 3, que fala que vai soar depois do quê? Ela só é soada nos versículos 15, 16 e 17, ela só é soada depois do período da grande tribulação, que é de 1.260 dias ou 42 meses, que estão em Apocalipse capítulo 11, versículos 2 e 3. Então, é uma ordem cronológica nesse sentido que, então, não justificaria a ideia de que há uma trombeta que toca antes, aí o povo vai. Aí permanece mais um tempo aqui, depois tem outra última trombeta? Não. Essa última trombeta só toca uma vez. E Jesus falou que quando ela é tocada, o seu povo é recolhido. Então fica evidente que a igreja então não vai ser tirada da terra antes que essa última trombeta seja tocada. E ela só é tocada após o período da grande tribulação. Segunda teoria, segunda sequência de coisas, de fatos, de evidências que nós podemos ver, está aqui, olha. É uma teoria sem fundamento. Qual é a teoria sem fundamento?
de que quem detém a ação e a chegada do anticristo é a igreja e o Espírito Santo. Isso não tem fundamento bíblico. Porque as pessoas falam o seguinte, que o que detém a vinda do anticristo e a chegada do anticristo é a igreja e é o Espírito. Porque o diabo não pode estar aqui com a igreja e com o Espírito presente. Aí nós vamos ter um problema sério, até hermenêutico e de interpretação bíblica. Porque, por exemplo, Tiago fala que o mundo jaz no maligno, não é? O que quer dizer que o mundo jaz no maligno? Que o mundo está dominado, e o mundo, nesse sentido, não é. Você tem algumas palavras no grego para o mundo. Você tem geoque, você tem aio e você tem cosmos. Então, você tem palavras que diferenciam uma coisa. Cosmo é o universo. Geoque é a questão da geografia, né? Aquilo que nós temos de relevo, as nossas geografias, as nossas topografias. E aion, quando se refere a aion, mundo, na Bíblia, se refere a um sistema maligno. É isso que a Bíblia fala lá em João. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não ameis o aion. Não ameis esse sistema errado, esse sistema dominado pelo diabo, de maldade, de pecado, de corrupção, e aquilo que ele propicia. E não é para nós não amarmos a natureza e as coisas que há no mundo. Né? Eu já vi crente até falar que a gente não pode ir na praia porque a praia é do mundo. Ainda bem que a praia é do mundo, e o mundo é para nós. Né? Vamos desfrutar deste mundo, no sentido de geografia, e não do mundo no sentido aion. Aion é pecado. Então, quando a Bíblia fala não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, é que nós não devemos amar aquilo que é pecaminoso, aquilo que é errado, aquilo que não agrada a Deus neste mundo. Então, olha só, existe uma teoria, então, de que a igreja é que detém a vinda do anticristo e o Espírito Santo. Então, o anticristo, para vir, a igreja e o Espírito Santo têm que ser tirados. E sabe de onde eles tiram essa ideia? Eles tiram essa ideia de 2 versículos. Essa é interessante como as teorias que as pessoas criam, elas criam baseadas, às vezes, em 1 versículo, 2 versículos, você entendeu? Sem contexto, sem entender o que ele significa na sua totalidade. E aí eu sempre falo, texto fora de contexto vira pretexto. Tá? Um texto bíblico fora de contexto vira pretexto. Então, texto fora de contexto vira pretexto para você inventar a teoria que você quiser, para você criar a ideia que você quer criar. E o texto que eles usam como base, olha só, nós vamos ler ele agora e vamos fazer aqui uma analogia dele. 2 Tessalonicenses 2, versículos 6 e 7. Olha o que diz a palavra. E agora, vocês sabem o que o está detendo. E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Esse é o versículo. E, amados, nós devemos observar uma coisa aqui nessa escrita de Paulo, é que em nenhum momento é mencionado que é a igreja ou que é o Espírito. Em nenhum momento está mencionado que aquele que detém, que agora que detém, e o que está impedindo, vamos dizer assim, a chegada do anticristo, é a igreja. Porque não existe isso. O que está sendo dito aqui, amados, se nós formos olhar detalhadamente, é que o anticristo está sendo detido para ser revelado apenas em uma ocasião própria ou apropriada. O que esse texto está dizendo é que o anticristo está sendo esperado. Agora, o que está acontecendo? O melhor momento para ele chegar. A Bíblia fala que Jesus veio na plenitude dos tempos. Jesus não veio fora de ordem. Ele veio no momento ideal, no momento correto para vir salvar o homem. Ele veio na plenitude dos tempos. E nós podemos entender que o anticristo também vai chegar naquele melhor tempo. Qual o melhor tempo? O melhor tempo do mal, o melhor tempo do diabo.
a ocasião mais própria ou apropriada para que ele se revele, né? E olha, quando nós lemos os versículos 1 e 3, 1 a 3 do capítulo 2, do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, Paulo, ele fala que a vinda de Cristo e a nossa reunião com ele não vai poder ocorrer antes que seja revelado o homem da iniquidade. Ou seja, antes que seja revelado o anticristo. E antes que venha a grande apostasia. Ó, ele diz assim, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulos, 2 Tessalonicenses 2, versículos 1 e 3. Ele fala, olha, a vinda do Cristo e a nossa reunião ocorrer sem que seja revelado o homem da iniquidade. E sem que haja a grande apostasia. E quando nós lemos, irmãos, vamos fazer uma análise aqui hermenêutica do versículo 7 de 2 Tessalonicenses 6. Diz assim, olha só. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora detém. Deixa eu falar uma coisa para vocês. No original grego, não existe a palavra afastado. O que existe é o verbo genetai. O verbo genetai é uma declinação do verbo ginomai, que quer dizer nascer. Então, não tem a palavra afastado. Se nós fôssemos ler como está escrito, por exemplo, tem uma tradução do Interlinear Greek English New Testament, que traduz o seguinte, até ele sair do meio. Até ele sair do meio. E a tradução mais correta seria assim, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, somente sendo detido agora, até que ele nasça em nosso meio. E não que ele seja detido, mas que ele nasça. O verbo no grego é genetai, e não é o verbo que fala afastado, mas fala o quê? Ginomai, nascer. É uma variação do ginomai, de nascer. Então, irmãos, nós podemos, não podemos basear a teoria de que é a igreja e o Espírito Santo que detém o anticristo. Não, não é a igreja e o Espírito Santo que detém o anticristo. Não baseados nesses dois versículos. Esses dois versículos não mostram isso de maneira nenhuma. O que nós vemos aqui é o quê? O diabo esperando o melhor momento para o quê? Para surgir aquele que vai ser o anticristo. O melhor momento dele. E não porque a igreja vai ser tirada. Então, não existe essa ideia. Então, essa é mais uma evidência de que a igreja irá passar pela grande tribulação. Agora, outra evidência. As duas testemunhas. As duas testemunhas. Lá em Apocalipse, capítulo 11, 3 a 14, fala, nós lemos até agora, já aqui no versículo 3, 2 e 3, nós lemos que haverão, então, duas testemunhas que irão profetizar, que irão agir durante o período de 1.260 dias, ou 42 meses. Então, irmãos, isso quer dizer o seguinte, que o Espírito Santo, ele não pode ser aquele que vai deter o anticristo e ser tirado para o anticristo chegar, porque durante a grande tribulação vai ter profecia. E a profecia é resultado de quem? É um dom do Espírito. É um dom do Espírito. Então, nós não podemos, irmãos, simplesmente achar que não vai haver uma ação do Espírito durante o período da grande tribulação. Porque se vai ter duas testemunhas, e agora nós vamos ver quem são essas duas testemunhas, que irão profetizar, que irão fazer sinais durante o período da grande tribulação, durante um período de 1.260 dias, 42 meses, a pergunta é, se o Espírito Santo foi tirado, porque se é o Espírito Santo que detém, baseado no versículo que nós lemos acima, a igreja e o Espírito, e se ela foi tirada, então o anticristo pode deixar,
como é que vai ter, então, profecia? Como é que nós vamos ter ação e dons do Espírito durante o período dessa manifestação da grande tribulação? E é muito importante nós entendermos isso, porque, por exemplo, essas duas testemunhas também são chamadas de duas oliveiras. Está lá no versículo 4 de Apocalipse, capítulo 11. Você pode ler isso lá. Diz assim: essas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Ou seja, este nome é dado, a oliveira é um nome dado a uma liderança cheia do Espírito Santo, para exortar, reanimar e edificar o povo. Você pode ver isso lá em Zacarias, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Né? Zacarias profetizou assim: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Zacarias ele fala isso no momento em que o povo estava desanimado, o povo estava sofrendo, o povo estava enfrentando lutas, e aí, o que vem? Deus levanta essa profecia e usa esse termo das oliveiras para falar o quê? Olha, eu vou fortalecer, eu vou animar e eu vou dar vitória a vocês. Agora, isso não vai ser nem por força e nem por violência. Isso vai ser pela ação do meu Espírito. Então, nós vemos isso acontecer lá. Essas duas também testemunhas são chamadas de os dois candeeiros. O que indica o quê? Quem são os dois candeeiros? Os dois candeeiros são a igreja. É verdade. Muita gente fala assim, quem são essas duas testemunhas que vão estar aqui durante o reinado do anticristo? É a igreja. Aí você fala, por que a Bíblia fala, então, duas testemunhas? Por que fala duas oliveiras? Né? Por que fala os candeeiros? E eu vou explicar isso para vocês. Olha, primeiro, Apocalipse 1:20 mostra quem é o candeeiro. No próprio livro de Apocalipse diz assim, este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros ou candeeiros são as 7 igrejas. Então, quem são os candeeiros? Quem são os candelabros? Esses é a própria igreja. Então, Apocalipse fala que são a igreja. Quem são os candeeiros? Quem são os candelabros? Aí ele fala, são a própria igreja, as 7 igrejas. Então, irmãos, dentro de um livro, lembra que nós falamos sobre um princípio hermenêutico de interpretação? Você não pode mudar uma figura dentro do próprio livro. Então, se a Bíblia fala que o candeeiro é a igreja, essas duas testemunhas, que são chamadas também de candeeiros ou candelabros, conforme a tradução, elas não podem então ser chamadas de outra coisa, senão o quê? Igreja. Aí você fala, mas por que a Bíblia fala, então, oliveira? É simples. Está lá em Romanos, capítulo 11. A Bíblia, irmão, se explica como um todo. Em Romanos 11, de 11 a 24, Paulo ele fala sobre 2 tipos de oliveiras. Ele fala sobre a oliveira, a boa oliveira, que ele chama de ser a casa de Israel, e ele fala sobre a oliveira brava, que ele chama de quem? Os gentios. E em Romanos 11, 20, ele fala que nós, os gentios, éramos oliveiras bravas, mas que nós fomos enxertados na oliveira natural. E que Deus não poupou nem os ramos da oliveira natural, cortou, porque eles foram infiéis, porque eles não aceitaram. Então, a Bíblia chama e fala que nós somos oliveira. Olha só o que diz o texto de Romanos 11, a partir do verso 17. Pulando o 18, vamos para o 19 em diante. Diz assim, se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado, entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, falando sobre isso. Aí ele vai para o 19, eu vou para o 19. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. Olha só, quando Paulo está falando aqui sobre os ramos das oliveiras, ele fala o seguinte,
os ramos da oliveira natural, que ele chama também de judeus, ele fala, não foram cortados para que nós, os gentios, fôssemos colocados. Eles foram cortados por causa da sua incredulidade, porque não tiveram fé. E aí ele continua, e ele diz o seguinte, e você permanece pela fé, não se orgulhe, mas tema. Aí ele fala que nós fomos colocados na oliveira, não foi porque a gente é bonzinho, mas também porque a gente creu. Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Quer dizer o seguinte, que o judeu ele não foi cortado por causa da incredulidade e não vai ter mais salvação para ele. Não. Se ele crê em Jesus, se ele aceitar a Jesus como Salvador, ele pode ser enxertado novamente. É isso que o texto está dizendo. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Isso está lá em Romanos, capítulo 11, versículo 17, depois 19 a 24. Deixa eu falar então. Quem é então a oliveira? A Bíblia deixa claro. A oliveira é a igreja formada por judeus e gentios. Uma única igreja. Só que ele faz questão, nessa figura de linguagem, de usar o quê? As duas testemunhas. Falando da oliveira brava e da oliveira natural, que se tornaram uma única oliveira. Porque a Bíblia diz em Efésios que agora em Cristo Jesus já não há mais separação e as barreiras foram derrubadas. E ele diz, já não existe mais nem homem, nem mulher, nem grego, nem judeu, nem grego, nem cita, nem bárbaros, porque todos nós fomos feitos um em Cristo. Então, irmãos, quando a Bíblia fala das duas testemunhas que estarão profetizando durante o período da grande tribulação, não está falando de uma outra coisa, senão o quê? Da atividade da igreja. Que igreja é essa? A igreja como corpo. A igreja não como uma igreja local, como a igreja brasileira da Esperança em Bloomington, a primeira igreja batista em Itaparica, né? A primeira igreja batista em Cobilândia. Não, não está falando de uma igreja local, a IEMP, não está falando disso, está falando de a igreja de Cristo, formada tanto por judeus como por gentios, porque nós somos uma única igreja. Amém? Isso é muito importante nós compreendermos. Seguindo esse raciocínio, nós temos então uma outra evidência. A evidência que é a chegada do anticristo e a grande apostasia. 2 Timóteo 2,3. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Amados, a atuação do anticristo durante, tanto quanto a apostasia, elas vão acontecer durante a grande tribulação. A grande tribulação. Agora, olha só, se nós pensarmos, o que é apostasia ou apostatar? Apostatar quer dizer abandono da fé. Se a igreja já foi arrebatada, se a igreja já foi tirada antes do anticristo chegar, como que vai ter uma apostasia durante o reinado do anticristo? Como que o pecador vai se apostatar do quê? Se ele já não tem fé em Cristo, como é que ele vai abandonar a fé que ele não tem? Não é? Não tem lógica. Você só pode se apostatar, você só pode abandonar algo que você tem. E a Bíblia fala que muitos apostatarão da fé. Quem? Aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Esses são aqueles que estão professando, né?
Vocês já leram, lembra quando Jesus falou: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, né? Jesus, ele fala o seguinte, que nos últimos dias chegará aquela pessoa, quando ele voltar, e falar assim: Senhor, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu expeli demônios, em teu nome eu profetizei. Aí Jesus vai virar e falar assim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. Vocês vão para o fogo eterno. Eu não sei quem vocês são. Vocês não estão escritos no livro da vida. Vocês não fazem parte. Mas essas pessoas estão aonde? Dentro das igrejas. Não é o joio que foi semeado junto com o trigo? Então, apostatar da fé, abandonar a fé, deixar a fé, isso vai ser algo que vai acontecer durante o período em que o anticristo estará aqui na Terra. Então, amados, é óbvio que não pode, de nenhum sentido, a gente ter a ideia de que vai haver uma perseguição e muito menos uma apostasia depois do arrebatamento da igreja. Por quê? Quem é que vai ser perseguido? Quem é que vai apostatar da fé? E outra coisa, em Apocalipse 20, versículos 4 a 6, olha o que diz. Vi tronos em que se assentavam aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes os santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Aqui tem um texto falando sobre a primeira ressurreição. Irmãos, a Bíblia fala que a primeira ressurreição vai acontecer, está aqui no texto de Apocalipse. Após a grande tribulação, por quê? Vi os que se assentavam, autoridade, vi a alma dos que foram decapitados, dos que morreram por amor a Cristo durante a grande tribulação, aqueles que não aceitaram a marca da besta. Esses participam da primeira ressurreição. E aí, amados, nós vamos lá de novo para o texto de Tessalonicenses, onde Paulo fala que no soar da trombeta, Jesus vai voltar e os mortos vão ressuscitar. Essa é a primeira ressurreição. Então, irmãos, se já houve uma ressurreição, se Jesus já voltou antes da grande tribulação, então nós vamos ter também 2 primeiras ressurreições. Espera aí, não pode, uai? Como é que pode isso, então? Se já teve, se a igreja já foi arrebatada, os mortos já ressuscitaram para encontrar. Porque a Bíblia fala que, Paulo escreve aos Tessalonicenses, aqueles que morreram em Cristo, de maneira nenhuma nós os precederemos. Eles serão ressuscitados primeiro. Está lá em Tessalonicenses. Então, já houve uma ressurreição, aí a igreja vai. Beleza, vamos embora. Aí tem a grande tribulação, a igreja não está aqui. Mas aí nós temos pessoas que perdem a vida por amor a Cristo durante a grande tribulação. Aí toca a trombeta e tem a ressurreição. Esses são da primeira... Peraí. Mas essa não é a segunda ressurreição, não, então? Porque a primeira já foi antes, já subiu. Peraí, não, e agora? Irmãos, não tem lógica. É óbvio que a Bíblia fala que a primeira ressurreição se dá após o toque da trombeta, após o período da grande tribulação. E aí, amados, nós temos a última evidência, que nós vamos falar sobre ela, eu vou só dar a introdução, porque nós vamos tratar sobre ela, porque é muito importante nós tratarmos sobre ela na próxima lição, que tem a ver com a soteriologia bíblica. E tem a ver também sobre a questão seguinte: os judeus irão pregar o evangelho durante a grande tribulação? Porque essa é uma teoria. E outra, os anjos podem pregar o evangelho?
Porque essa também é outra teoria. Porque se o Espírito não está aqui, a igreja não está aqui, quem é que vai pregar o evangelho durante a grande tribulação para que haja uma grande salvação? Porque a Bíblia fala que é a salvação de uma grande multidão. A Bíblia diz isso. Essa é a outra evidência. Que a igreja vai continuar aqui, irmãos, porque durante o período da grande tribulação, olha que coisa maravilhosa. Irmãos, eu fico vibrando com isso. Durante o período da grande tribulação, vai ser um tempo em que nós vamos colher almas para Cristo, porque a igreja vai pregar, cheia da autoridade da unção do Espírito Santo de Deus. É por isso que vai ser essas duas testemunhas. Lembra aí, ó, o candelabro brilhando, luz, a oliveira, cheio do óleo, cheio da unção, uma unção espiritual para pregar o quê? Esse evangelho que transforma, essa palavra que muda, essa profecia vai ser pregada. E as vidas serão transformadas durante o período da grande tribulação. E nós vamos ter, irmãos, salvação de almas. Salvação de almas. Aí você vira e fala, peraí, pastor, mas e a marca da besta? Aí é que está. Aí é que está. Pessoas vão poder ser conquistadas por isso. Porque a marca, irmãos, lembra que eu falei que a marca não é algo que está aqui? E nem aqui? É aonde? Aqui. E o evangelho vai ser pregado e pessoas vão poder ser transformadas. Pessoas que ainda não se deram ao diabo, que não se dedicaram ao diabo, que estão ali perdidas, elas vão ser alcançadas e resgatadas pelo poder do evangelho. Por quê? Porque a igreja vai estar aqui pregando. E nós vamos ter uma salvação de uma grande multidão. E sobre essa salvação da grande multidão, né, nós iremos falar sobre isso na terça-feira que vem. Porque tem alguns adendos sobre isso, alguns pormenores que nós queremos tratar sobre isso, que vem a explicar. E terminando, então, essa parte, aí nós vamos terminar e falar, então, com certeza que a igreja pode e irá passar pela grande tribulação. Mas não como uma igreja covarde, não como uma igreja atemorizada, não como uma igreja que não vai ter unção e autoridade, não. Como uma igreja vitoriosa, uma igreja que vai pregar, uma igreja que vai pagar com o seu próprio sangue. Literalmente, muitos vão pagar com o seu próprio sangue pela fidelidade dessa pregação, mas que essa pregação vai alcançar vidas e vai transformar pessoas, porque nós vamos estar aqui cheios do Espírito Santo, anunciando a volta de Jesus em breve. Amém? É isso aí, que Deus abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse instante. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o assunto, ou quiser escrever depois, também pode, mas se tiver alguma pergunta agora também, fique à vontade para fazê-lo. Se não tem, vamos à nossa oração. Alguém tem algum pedido extra? Nós temos aqui, né, o